Já parou para pensar que nem todos os países que existem no mundo são reconhecidos pelos demais países? Felizmente o Brasil é reconhecido pelo mundo todo, então a gente não tem esse problema, mas internamente temos regiões em disputa de território que buscam o reconhecimento e não conseguem, como é o caso de um bom pedaço de terras lá na divisão entre o Piauí e o Ceará, que se consideram uma coisa, mas são classificados como outra. Ou então o Uruguai, que disputa 2 territórios com o Brasil há tanto tempo que as pessoas que vivem nesses lugares nem sabem exatamente a qual pátria pertencem. Se esse assunto te deixou curioso, fica comigo então, que hoje você vai conhecer todos os países, entre aspas, que não existem oficialmente. Oi pessoas, eu Zinga aqui. Já me segue no canal se tu é novo por aqui ou sempre vem e nunca fez isso, e dá aquele joinha pra eu saber que tu curte esse tipo de conteúdo. E vem comigo? Bem, a gente aprendeu na escola que o nosso planeta é formado por 193 países. Se não aprendeu, tá aprendendo agora. Só que esse número pode variar rapidamente dependendo dos critérios que a comunidade internacional utilizar. Para um país ser considerado como tal, só para você saber, é necessário que uma região tenha um território definido, seja habitada por uma certa permanência, tenha, sei lá, instituições políticas e um governo próprio, além de que também tenha sua independência reconhecida pelos demais países e que interaja diplomaticamente com eles. E é nesses dois últimos critérios aí que ficam os maiores problemas, porque de nada adianta um território declarar independência, funcionar perfeitamente, se no fim não tiver sua soberania reconhecida por outras nações. E é aí que você descobre que tudo é uma negociação de interesses com contexto político. Para se ter uma ideia, as Nações Unidas são a maior referência no quesito número de países reconhecidos, mas nem ela não está livre de polêmicas. Atualmente ela reconhece 193 países como membros, mais 2 como estados observadores, que é o caso do Vaticano e da Palestina. E caso você esteja curioso assim, em saber como um país pode entrar para a ONU e ser reconhecido internacionalmente, a resposta é: precisa ser aprovado por pelo menos 9 dos 15 membros do conselho da organização, ou seja, tudo tem um viés político. Mas sem mais enrolações, deixa eu te contar agora quais são esses países que são reconhecidos apenas por outros países que a ONU não reconhece. O primeiro é a Transnistria, e esse é um território que se autodeclarou independente ainda lá no fim da União Soviética. Ela fica numa faixa entre o rio Dniester e a Ucrânia e oficialmente pertence à Moldova, mesmo que desde 1992 se considerem um país. Em 2006 rolou um referendo por lá para que a Transnistria fosse reconhecida pela ONU, mas a Moldova declarou como ilegal. Visitar esse lugar ali é como voltar nos tempos da União Soviética. A bandeira deles estampa uma foice e um martelo, além de que uma estátua de Lenin é mantida em frente ao parlamento. Eles têm uma constituição própria, um exército, moeda, além de bandeira de mais de 500 mil habitantes. Outro país é Somalilândia. Lá pelos anos de 1960, essa região era conhecida como Somalilândia Britânica, declarou independência e ficou assim por 5 dias. Depois se juntou à Somalilândia italiana e formou a Somália. Só que depois rolou uma guerra civil, a Somalilândia retomou as suas fronteiras antigas e hoje tem todos os requisitos para se tornar um país, mesmo que as outras nações não a reconheçam. Eles têm presidente próprio, têm moeda, têm visto, tudo que um país normal tem, menos o reconhecimento, que no caso é o que importa, não é? Só um estado que não integra a ONU que a reconhece: Liberland. Próxima parada, Artsakh. Acho que é assim que fala. Um lugar que declarou independência em 1992 e foi reconhecido por 3 estados não integrantes da ONU: Abecásia, Ossétia do Sul e Transnistria. Artsakh é basicamente uma república autônoma dentro lá do Azerbaijão, que acaba sendo um território muito disputado pelo próprio Azerbaijão e pela Armênia. Então, sim, tem muito conflito por essas bandas e até hoje muita gente morre lá por conta disso. Pensa só nas pessoas que vivem nesses lugares que se autodeclaram como uma nacionalidade, mas que todo o restante do planeta diz que na verdade elas não são o que elas dizem ser a vida inteira. Enfim, vamos conhecer agora alguns países que têm um reconhecimento parcial, ou seja, alguns países da ONU que os consideram independentes. Não todos eles. E o primeiro país vai te fazer cair os pelos da bunda: Taiwan, também conhecido como República da China. E sim, Taiwan não é oficialmente um país, mas sim uma província chinesa que tem um governo independente desde 1949. Somente alguns países da ONU reconhecem Taiwan como uma nação independente, mas nenhuma grande potência reconhece hoje Taiwan como um país soberano. Inclusive, até 1971, Taiwan era membro do Conselho de Segurança da ONU,
O curioso é que, ao contrário da China, Taiwan é reconhecida como um país capitalista, um dos grandes tigres asiáticos, como chamam, só que recentemente o presidente da China disse que a ilha de Taiwan logo vai voltar a fazer parte da China, politicamente falando, assim. Vamos aguardando até lá. Outro lugar é Kosovo, um antigo território sérvio que conquistou a independência em 2008. 109 dos 193 países da ONU o consideram como um país independente. Os países que não o consideram independente têm motivos bem políticos para fazer isso. No caso, não incentivar movimentos separatistas em seus próprios territórios. Até que faz um certo sentido. A exemplo, né, temos a Espanha que morre de medo disso dar um gás para a Catalunha querer se separar. Também a Rússia, a China, o Irã e o Paquistão. Sempre tem aquela galera que quer se separar. Então é melhor não dar motivo, não é? Outro país é o Saara Ocidental, que é reconhecido por 84 estados membros da ONU. Saara Ocidental é uma ex-colônia espanhola que vive uma disputa territorial ferrenha com o Marrocos. Por causa disso, se você, assim, ó, porventura, algum dia quiser se deslocar para essas bandas, não vá pelo Marrocos, vá pela Argélia, que é aliada ao Saara Ocidental, ou então pela Mauritânia. Inclusive, na fronteira com o Marrocos existe um muro que separa os dois países. Bizarro isso. O pessoal adora fazer muro. E a República Turca do Norte do Chipre, já ouviu falar? Esse é um lugar que se declarou independente depois da invasão da Turquia. Aliás, a Turquia é o único país que reconhece o Chipre do Norte como um lugar autônomo. É uma pena, né? Porque muitos lugares incríveis existem por lá, como a cidade murada de Famagusta, a mesquita Lala Mustafa Pasha, as antigas ruínas da cidade grega Salamis, o monastério Apóstolo Andréas, o castelo Cantara, o Parque Nacional Carpaz. O legal é que brasileiro visita esse lugar sem visto nenhum. Outros dois países são Ossétia do Sul e Abecácia, que se declararam independentes da Geórgia em 1991, mas que são reconhecidos por apenas 5 países da ONU. E tem ainda a famosa Palestina, que você já deve ter ouvido falar 1 milhão de vezes. A Palestina é um território dentro de Israel que começou a ser invadida pelo próprio Israel desde 1948. Por conta disso, a ONU dividiu o território, indicando que a faixa de Gaza, a Cisjordânia e a parte oriental de Jerusalém seriam territórios palestinos, e o restante seria no caso de Israel. Só que Israel nunca respeitou esse acordo e vive em território palestino. Atualmente, 138 países da ONU reconhecem a Palestina. E só para saber, além da Organização das Nações Unidas, existe uma Organização das Nações e Povos Não Representados, que é tipo um santo protetor dessa galera toda aí que não consegue entrar para a ONU. São povos indígenas que fazem parte, estados não reconhecidos, minorias étnicas, territórios ocupados e por aí vai. Toda essa galera aí que a ONU não reconhece. Alguns exemplos de povos e territórios que fazem parte dessa ONU aí dos excluídos são o Tibete e o Kurdistão. A Estônia, a Letônia, a Armênia, a Geórgia, Palau e Timor-Leste são todos ex-membros dessa Organização dos Povos Não Representados, que, olha só, conquistaram suas independências desde a fundação da entidade e que depois foram admitidos na ONU, então o negócio funciona. Agora, existem alguns países que definitivamente assim, ó, não existem e por isso não são nem considerados como países, como é o caso da Groenlândia. Não é um país que pertence à Dinamarca. Apesar disso, a Groenlândia tem controle sobre a polícia e o sistema jurídico, que muitos acreditam ser um último passo importante em direção à independência total desse pedaço de mundo. Outro lugar é a República de Lakota, um território dentro dos Estados Unidos que abrange partes da Dakota do Norte, Dakota do Sul, Montana, Nebraska e Wyoming, e é um território indígena com um tratado assinado em 1868 dizendo que essas terras seriam deles para sempre. Só que depois os norte-americanos foram lá e encontraram ouro e mudaram de ideia. Aí os indígenas até hoje reivindicam essas terras como deles e por isso essa região é tida como um estado não reconhecido. Olha só, dentro dos Estados Unidos. Tem ainda a República de Muhawari, que é um território dentro da Austrália que desde 2013 iniciou um processo de independência para ser reconhecido como uma nação. O problema é que para um país se tornar independente, ele precisa ganhar uma guerra, assinar um tratado ou então ocupar um local sem que tenha nenhuma reivindicação. O que eles não têm, mesmo que habitem essa região antes mesmo da chegada dos europeus. E aí? Vai explicar como? Meus caros, em breve poderemos ter mais países no nosso mapa mundi, até porque entre os anos 1960 e 1990 foi quando mais países entraram na ONU, o que leva a entender que isso só deve aumentar com o tempo. A maioria deles é lá da região do leste europeu. E se você se pergunta como é viver nesses lugares,
Eu não sei te dizer, né, porque eu não moro em um, mas eu imagino que deva ser super complicado. Os Correios, por exemplo, dificilmente entregam encomendas para esses lugares sem passar por outros que são reconhecidos pela ONU primeiro. Ou, sei lá, a galera deve ter uma precariedade em alguns serviços básicos, ou então pela moeda que não pode ser trocada pela de nenhum outro país. Por outro lado, acabam sendo lugares interessantes de serem visitados, principalmente pelo povo que busca lugares que não existem. Sempre tem uns malucos que gostam de ir nos lugares assim. Por hoje é isso. Se aprenderam algo novo ou apenas gostaram do vídeo, passem ele adiante. Se não gostaram, sinceramente, eu nem sei por que assistiram até aqui. Por que vocês continuam insistindo, não é? Um beijo nas suas tetas com todo o respeito do mundo e até a próxima.